Dois dos maiores bancos do mundo lançaram seus resultados esta semana e deu muito ruim para um deles e muito bom para outro. E nós vamos falar tudo nesse vídeo. Hoje vamos falar aqui do Banco Itaú e Banco Bradesco, que soltaram seus resultados do quarto trimestre de 2023, agora nesta semana, em fevereiro de 2024. Só que tem gente preocupada, tá certo? O que vai acontecer com o Banco Itaú e com o Banco Bradesco? Fica até o final do vídeo que eu vou trazer o relatório completo, vou dar minha opinião, nós vamos falar tudo aqui, o que pode acontecer daqui pra frente, tanto com o Banco Bradesco como com o Banco Itaú. E olha lá, mais uma vez, bem-vindo aqui ao canal Mestre da Riqueza. E antes de mais nada, antes da gente começar a falar aqui sobre Banco Itaú e Banco Bradesco, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito pra você. Bom, não é segredo para ninguém que os bancos digitais chegaram chegando. Hoje nós temos Nubank, que olha lá, vem surpreendendo muito, e eu acredito que o Nubank vai se tornar aí um dos maiores bancos do mundo e do Brasil já tá, né? Já é um dos maiores bancos do Brasil, sem dúvida alguma, tá certo? Nós temos aí Banco Inter, entre outros bancos digitais que chegaram no mercado. Aliás, quero saber de você, já comenta aqui embaixo comigo, qual banco você utiliza mais hoje? Né? Você utiliza mais o Nubank, mais o Banco Inter, mais o Itaú, mais o Bradesco? Comenta aqui embaixo para eu também entender a minha audiência, né? O que vocês estão fazendo aí no dia a dia quanto aos bancos? Mas fato é que esses bancos vêm pressionando tanto o Banco Itaú como o Banco Bradesco. E na minha humilde opinião, eu acredito que o Banco Itaú saiu na frente quanto ao Banco Bradesco, quanto à questão do quê? Melhorar a tecnologia, né? A questão da digitalização, inteligência artificial, o Banco Itaú que fez boas aquisições nos últimos anos, lembrando que o Banco Itaú fez a compra, né, no caso do Unibanco, tá certo? Fez a compra da Avenue, agora corretora dos Estados Unidos, fez a compra da XP e vendeu com muito lucro. Então o Itaú, ele tem uma inteligência, uma administração muito eficiente. O Banco Itaú consegue fazer ótimas aquisições no mercado e depois, até em certos momentos, vender essa aquisição com muito lucro no bolso. Além do que, demorou um pouquinho, é verdade, o Itaú demorou um pouquinho aí para vir com a questão de tecnologia, digitalização, dormiu no ponto. Nubank veio ali rasgando, Banco Inter, tudo com muita tecnologia e sem tarifas. E o Itaú dormiu um pouquinho no ponto, mas acordou rápido. O Itaú teve aí uma recuperação muito rápida e isso tudo reflete nos resultados que vem entregando e nós vamos falar agora dos resultados do Itaú, que soltou agora, na primeira semana de fevereiro de 2024, os resultados do quarto trimestre de 2023. Dá uma olhada nessa notícia. Itaú Unibanco lucrou 35,6 bilhões de reais em 2023. O resultado do banco avançou 15,7% ante o resultado de 2022, devido ao aumento dos empréstimos e maior ganho com clientes. Rentabilidade patrimonial subiu para 21%. Bom, a matéria já resume que o resultado do Itaú foi realmente muito bom. Mas agora nós vamos ver aqui os principais itens do balanço do Itaú e eu vou te explicar o porquê eu gostei bastante do resultado. Inclusive não só eu gostei, como o mercado gostou e as ações reagiram nessa semana de forma muito positiva. Bom, vamos pegar aqui agora o relatório consolidado aqui do Banco Itaú do quarto trimestre de 2023 e olha lá, 35,6 bilhões de reais foi o lucro em 2023, o ano consolidado, tá? Veio bem maior aqui do que 2022, quase 10% de aumento, quando em 2022 entregou um resultado de 30,7 bilhões de reais. Então a gente já viu um avanço significativo aqui em relação ao lucro líquido. Vamos dar uma olhada agora por trimestre. Então no quarto trimestre de 2023, o Itaú apresentou um resultado de 9,4 bilhões de reais aqui de lucro, já maior do que o terceiro trimestre, que veio com 9 bilhões de reais. E se a gente comparar o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022, ou seja, o mesmo trimestre só que há um ano atrás, olha o aumento, 7,6 bilhões de reais ali no quarto trimestre de 2022, contra um lucro de 9,4 bilhões agora. Teve um aumento muito significativo. Só que, um detalhe, tá? No quarto trimestre de 2022, nós tivemos o quê? O problema com aquela Lojas Americanas, que saiu ali um rombo gigantesco. Todo mundo sabe que a Lojas Americanas apareceu ali 40 bilhões, né, de rombo no balanço patrimonial de Lojas Americanas. E o que o Banco Itaú, o Banco Bradesco, todos os bancos que fizeram empréstimos para Lojas Americanas fizeram? Pegaram aquele valor que tinha, né, no futuro. Quanto que eu emprestei para Lojas Americanas para receber nos próximos anos? Opa, é capaz de eu não receber esse dinheiro. Vamos provisionar aqui como prejuízo já imediato,
tá certo? Porque pode ser que a gente não receba esse dinheiro. Então já vamos considerar que eu não vou receber. E aí eles provisionaram através da linha de PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos, todo o empréstimo que eles tinham com lojas americanas. Impactou bastante o quarto trimestre de 2022, tanto para o Bradesco como para o Itaú, tá? Então esse aumento do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2022 aqui para o Itaú, ele foi bem significativo também, porque agora a gente não tem mais a questão aqui de um provisionamento tão grande como aconteceu no quarto trimestre de 2022 de lojas americanas, tá? Mas se a gente pegar o terceiro trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2023, a gente vê um aumento também significativo, então o Itaú ele vem conseguindo aumentar a sua lucratividade e isso faz com que as suas ações se valorizem. Tá? É um aumento consistente de receita, é um aumento consistente de lucro, então o Itaú vem apresentando bons resultados. Então se a gente pegar aqui em percentuais, nós tivemos um aumento de 22,6%, tá? De 2022 para 2023, comparando os trimestres, e comparando o terceiro trimestre de 2023 com o quarto, tivemos um aumento ainda de 4%. Segundo o banco, entre os fatores que mais influenciaram o resultado estão o crescimento da carteira de crédito e a maior margem com passivos. Com isso, houve crescimento da margem financeira com clientes. Também contribuiu para os resultados o aumento das receitas de prestação de serviços e seguros, em razão do maior faturamento na atividade de cartões, tanto em emissão quanto em adquirência, além da evolução positiva no resultado com seguros. Bom, em resumo, seguros do Itaú aumentou a sua receita com cartões também aumentou e ainda tivemos melhora na margem em relação aos seus serviços. Isso tudo impactou numa melhora, tá? E também a questão do crédito, porque os bancos ganham muito dinheiro emprestando dinheiro e emprestando dinheiro para bons pagadores que consigam devolver esse dinheiro. Não adianta a gente emprestar o dinheiro e ir para maus pagadores e a gente ter prejuízo, tá? Então o Itaú ele tem aí uma grande vantagem, ele tem uma expertise muito boa em emprestar dinheiro para bons clientes. Tá? Então a chance de não devolver o dinheiro acaba se tornando bem controlado. E com a questão do aumento do crédito, também, claro que aumentou bastante aqui a questão do lucro do Itaú. Vamos dar uma olhada aqui no ROI do Banco Itaú, que é o retorno sobre investimento, que é um indicador que eu gosto bastante de analisar, porque ele é muito importante. Quanto que o banco está investindo, por exemplo, em propagandas? E quanto disso está voltando em faturamento para o banco? Mostra que o banco é eficiente quanto aos seus investimentos. Isso é muito importante para nós acionistas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No quarto trimestre de 2022, então nós tivemos 21,2% aqui no retorno consolidado. No terceiro trimestre de 2023, 21,1%. Tá? O fechamento de 2023 ficou com 21%, em 2022 com 20,3%, tá? O que significa que o banco conseguiu melhorar ainda mais o seu ROI. Outro ponto importante aqui é o índice de inadimplência. Como eu falei para vocês, o banco tem que emprestar dinheiro, porque é o carro-chefe, é onde o banco ganha mais dinheiro com empréstimos, mas tem que emprestar para bons pagadores. E olha que notícia importante que saiu aqui no relatório do Banco Itaú. O índice de inadimplência acima de 90 dias atingiu 2,8% em dezembro de 2023. Foi o menor valor dos últimos 5 trimestres. Ou seja, cada dia mais o Itaú vem melhorando a questão de inadimplência. Tá? E ainda declarou que essa redução ocorreu em razão da melhora do indicador no segmento de pessoas físicas no Brasil, o que reflete a gestão estratégica de riscos do banco. Então o banco está com um estudo muito significativo, muito inteligente em relação a emprestar o dinheiro para boas pessoas e não ter problema aí com prejuízos. Então se a gente olhar aqui a questão da inadimplência, o banco fechou ali com 2,8% em quarto trimestre de 2023 contra 3% no terceiro trimestre de 2023. Melhorou a questão de inadimplência, tá? E o ano fechado 2023 com 2,8% contra 2022 com 2,9%. Ah, André, parece tão pouco. Sim, mas se você considerar que são bilhões e bilhões de transações, 0,1% faz uma grande diferença no final do resultado. E é importante também a gente dar uma olhada na margem. Como eu sempre falo para vocês, margem de negociação, margem líquida é muito importante para grandes empresas, tá certo? Por quê? Quanto maior a margem, eu consigo ter maior lucro, tá certo? E olha aqui, margem financeira gerencial. Vamos dar uma olhada aqui no resultado. Olha lá, nós tivemos 27 bilhões no quarto trimestre de 2023 contra 26 bilhões aqui no terceiro trimestre de 2023. Então a nossa margem aumentou, tá legal? Em 2023 ficamos com 104 bilhões de margem contra 92 bilhões de margem de 2022. Então a margem também aumentou junto com toda a lucratividade, o que mostra que o Itaú vem avançando e melhorando seus resultados a cada ano. E para quem gosta de dividendos, o Itaú lançou aí um baita pagamento de dividendos. Olha essa notícia. Itaú anuncia dividendos de R$
R$ 1,12 por ação e novo programa de recompra. Então tá aí, junto com os resultados que o Itaú divulgou agora na primeira semana de fevereiro de 2024, o Itaú já declarou que vai fazer o pagamento de dividendos e também de juros sobre capital próprio. O pagamento vai ocorrer agora no dia 8 de março de 2024 e o valor vai ser o seguinte: R$ 1,12 por ação referente ao exercício de 2023, tá? Isso em complemento aos valores já declarados anteriormente. Então, como o banco divulgou, no dia 8 de março de 2024 será pago R$ 1,56, tá? Que é o montante de dividendos e juros sobre capital próprio. E ainda em destaque, o Itaú ainda vai recomprar ações, tá certo? São 75 milhões de ações preferenciais que o Itaú vai recomprar. E quando uma empresa recompra ações, eu olho como algo positivo, porque ele está comprando mais ações da própria empresa e eles não são bobos nem nada. Então, na cabeça aí dos executivos do Itaú, as ações estão bem atrativas. Agora vamos dar uma olhada no gráfico, como reagiu as ações na Bolsa de Valores do Banco Itaú após a divulgação dos seus resultados. Olhando aqui os últimos 5 dias, a gente vê aqui que as ações ordinárias de Itaú, final 3, elas tiveram um resultado positivo de valorização de 5%. Agora olhando para um cenário mais distante, no último ano, nos últimos 12 meses, as ações do Banco Itaú se valorizaram 29,4%. E agora nós vamos falar do Banco Bradesco, como é que está a situação? Vimos que o Banco Itaú está redondinho. Quem investiu em Itaú se deu muito bem aí nos últimos meses, tá certo? Ou até nos últimos anos. Mas antes de falar do Banco Bradesco, já quero te fazer um pedido especial. Vem aqui em cima, dá uma olhada se você está inscrito no canal Mestre da Riqueza, porque é muito importante que você esteja inscrito e ative todas as notificações no sininho também, para que você não perca nenhum conteúdo que eu trago aqui para você. Bom, vamos falar do Banco Bradesco agora, tá? Aqui na contramão de Banco Itaú, trouxe resultados decepcionantes e as ações reagiram muito mal e nós vamos falar agora, tá certo? E o que pode acontecer nos próximos meses com o Banco Bradesco? Tem muito acionista preocupado, então vamos falar disso que é bem importante também. Olha essa notícia. Bradesco, lucro recorrente sobe 80% no quarto trimestre de 2023 a 2,88 bilhões de reais, mas decepciona nas projeções. Resultado ficou bem abaixo da média esperada, que projetava lucro de 4,57 bilhões de reais. Bom, aí você vai me perguntar, André, mas o resultado melhorou, subiu bastante o resultado, né, de 2022 para 2023, o que acontece? E aí nós vamos voltar na questão das lojas americanas que eu contei em relação ao Banco Itaú. Todos os bancos fizeram uma projeção muito alta aí de PDD, de devedores duvidosos, que se torna o quê? Se torna prejuízo, consome a questão do lucro, porque Lojas Americanas apresentou o quê? 40 bilhões de rombo no resultado. Teoricamente a empresa estava rumo à falência e os grandes bancos, que não são bobo nem nada, pensaram o seguinte: poxa, eu emprestei 3, 4 bilhões de reais para Lojas Americanas, possivelmente eu posso não receber esse dinheiro, então já vou deixar aqui numa caixinha como se eu não fosse receber essa grana. Se eu receber, beleza, lá na frente vira lucro, mas até o momento já vou considerar como prejuízo. Então em 2022, os grandes bancos e o Bradesco também fez uma projeção muito alta aí de devedores duvidosos, que impactou demais o resultado, tá? Então era esperado que agora em 2023 o lucro viesse muito maior por não ter esse carrego de projeção de Lojas Americanas. Então o resultado ele aumentou, mas ele não aumentou conforme o mercado esperava e isso decepcionou demais o mercado e as ações de Bradesco estão sofrendo bastante. Dá uma olhada nessa notícia que eu falo aqui sobre Lojas Americanas. Notícia de fevereiro de 2023. Bradesco provisiona 4,9 bilhões de reais para cobrir 100% de exposição Americanas e lucro desaba. Então é isso. A gente teve ali 4,9 bilhões de reais que afetou o lucro em 2022. Beleza, estava esperado. Bom, e agora o que o mercado esperava? Que tivesse um salto muito grande. Porque se você teve algo negativo de 4,9 bilhões de reais lá em 2022, no final de 2022, no final de 2023, era esperado um salto muito maior na lucratividade e isso não aconteceu. Então, apesar de o lucro ter vindo maior, veio abaixo do esperado. E quanto abaixo veio aí do esperado, né? 37,7% abaixo do esperado. Tá, o lucro, o mercado projetava um lucro para Bradesco de 4,5 bilhões de reais e o lucro veio bem abaixo. O lucro veio ali com 2,88 bilhões de reais. Então, realmente o Banco Bradesco decepcionou nos últimos resultados. Vamos dar uma olhada linha a linha aqui, direto do balanço do Bradesco que foi divulgado agora na primeira semana de fevereiro de 2024. Olha lá, PDD, né, justamente, provisão para devedores duvidosos,
tá? Olha o que aconteceu, pessoal. Terceiro trimestre de 2023, nós tínhamos 9,1 bilhões de reais ali para possíveis devedores. Aumentou essa provisão para 10,5 bilhões, o que mostra que o Bradesco está preocupado em aumentar aí os seus devedores. O mercado olha isso como muito negativo. Agora, se nós pegarmos o quarto trimestre de 2022, com o carrego de Lojas Americanas, estava em 14,8 bilhões de reais. Ou seja, tirando os 4,8 bilhões ali de Lojas Americanas, nós ficamos em 10,5. Não tivemos uma melhora significativa de 2022 para 2023. Então o mercado também enxergou isso como algo muito negativo. Inclusive a margem financeira, que de Itaú veio muito positiva, no caso aqui de Bradesco veio pior. Piorou a margem financeira. Olha aqui, olha o que aconteceu. Terceiro trimestre de 2023, 6,6 bilhões de margem financeira contra 5,6 bilhões. Ou seja, diminuiu a margem. Isso é ruim, tá? Se nós pegarmos o quarto trimestre de 2022, 1,7 bi subiu para 5,6 bi. Só que aí nós temos a questão Lojas Americanas envolvida. Então a gente tem que tirar a Lojas Americanas, a gente vê que o resultado não veio melhor. E olhando aqui a questão do lucro, nós tivemos então 2,8 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023 contra 1,5 bilhão de reais no quarto trimestre de 2022. Se eu pegasse esse relatório e olhasse ele aqui do nada, eu ia falar, nossa, o lucro veio muito melhor, que bom o resultado de Bradesco. Só que quarto trimestre de 2022 teve a questão das Lojas Americanas. Então, a gente tem que considerar essa questão. Era esperado um lucro muito maior aqui de Bradesco. No terceiro trimestre de 2023, para ter uma ideia, o lucro veio com 4,6 bilhões. Olha como caiu para o quarto trimestre de 2023 para 2,8 bilhões de reais. Então, realmente, o resultado de Bradesco teve aqui um impacto bem negativo e as suas ações realmente sofreram bastante. Vamos dar uma olhada aqui no mercado. Olha lá. No último ano, nos últimos 12 meses, as ações de Bradesco tiveram aí uma desvalorização de 0,79%. Tá? Agora, olhando aqui os últimos dias, olha o que aconteceu. Nos últimos 5 dias, as ações caíram 8,25%, sendo que no dia 7 de fevereiro nós tivemos uma queda de 14% em um único dia, para você ver como o mercado reagiu mal aos resultados do Banco Bradesco. Agora, o que esperar do futuro de Banco Bradesco? O CEO de Bradesco disse que eles estão reestruturando, eles reconhecem que os resultados vieram muito ruins, mas o Bradesco está tentando se reorganizar. Na minha concepção, o Banco Itaú acordou antes. Eu ainda acho que o Banco Bradesco ficou muito engessado, muito burocrático, a questão da tecnologia, da digitalização, acho que o Banco Bradesco dormiu demais no ponto. O Nubank veio ali numa estrada acelerada, ninguém acreditava e nem eu acreditava que o Nubank, após oferecer tantos serviços gratuitos, após colocar alguns serviços ali como crédito, como serviços pagos, que os seus clientes iriam aceitar numa boa, mas o Nubank vem surpreendendo. Então, com a classe mais baixa, digamos assim, o Nubank está asfaltando o mercado, está tomando conta do mercado. O Itaú, com a classe média e classe alta, está fazendo o seu dever de casa. E o Banco Bradesco ficou perdido, não atendeu nem a classe alta, nem a classe baixa, e a questão da digitalização, da tecnologia ficou muito para trás. E o Banco Itaú fez aquisições muito boas, como nós falamos nesse vídeo, como a XP, como a questão do Unibanco lá atrás. Mais recentemente, a XP e a Avenue foram boas as aquisições aqui do Banco Itaú, até para atender os players, né, os clientes mais ricos, digamos assim. Já o Banco Bradesco ficou parado, dormindo no ponto, e isso tudo está batendo nos resultados do Banco Bradesco. Agora, segundo o seu CEO, a questão do Banco Bradesco é de reestruturação. O que o Banco Bradesco está esperando para os próximos anos? O novo CEO já divulgou que vai diminuir aí os níveis hierárquicos, ou seja, vai reduzir o número de diretores, com isso vai conseguir melhorar ali a questão dos custos, porque os diretores de banco realmente ganham muito dinheiro e a quantidade muito elevada acaba consumindo aí boa parte também do lucro da empresa. Então, vai reduzir essa questão de diretoria, vai melhorar a questão de custos, é isso que promete aqui o CEO de Bradesco para melhorar aí os resultados de Bradesco nos próximos anos, promete melhorar também a carteira de crédito, melhorar a inadimplência, melhorar a estrutura tecnológica de Bradesco, e aí se realmente tudo isso acontecer, pode ser uma boa oportunidade a gente olhar os valuations de Bradesco hoje, que realmente estão baratos. Porém, precisa mostrar resultado. Se não mostrar resultado,
esses resultados podem ficar piores do que nós estamos vendo hoje, inclusive. E aí a grande pergunta para a gente finalizar aqui o vídeo de hoje, tá certo? Na minha opinião, os 3 maiores bancos dos próximos anos vão ser, em primeiro lugar, o Banco Itaú, segundo lugar, o Nubank, que surpreendeu inclusive a mim, e na terceira posição, o Banco do Brasil, que realmente é um banco do governo, mas é muito forte. Tá? O Banco Santander e o Banco Bradesco perdem muito espaço. Agora eu quero saber de você, quais são aí os 3 maiores bancos, e coloque em ordem também aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, para os próximos anos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá certo? Parabéns para o Banco Itaú e ponto de atenção para o Banco Bradesco nos próximos anos. Um grande abraço e até a próxima.